Uma recente descoberta relacionada ao sudário de Turim está gerando grande agitação entre os fiéis e pegou o Vaticano de surpresa. Com potencial para alterar radicalmente nossa compreensão do tecido que muitos acreditam ter envolvido Jesus Cristo após sua morte. O sudário de Turim sempre foi um tema cercado de curiosidade e mistérios, debates e controvérsias, e as pessoas continuam questionando se ele realmente envolveu o corpo de Jesus ou se trata apenas de uma imitação extremamente bem feita. Agora, novas e surpreendentes evidências vieram à tona, mudando completamente essa discussão e deixando muitos preocupados. Para aqueles que duvidam e aguardam um milagre como prova, a ressurreição de Cristo, nascido de uma virgem, morto por nossos pecados e ressuscitado no terceiro dia, continua sendo o maior sinal. Convidamos você a aceitar Cristo como seu Salvador e a explorar conosco os mistérios deste antigo artefato. Se você acredita em Deus, inscreva-se em nosso canal. Em 1978, foi conduzida uma análise científica completa no sudário de Turim, e Belry Schwartz, fotógrafo oficial do projeto, relatou a Glenn Beck que o objetivo principal da equipe era entender como a icônica imagem foi formada no tecido. Utilizando métodos rigorosos, eles investigaram se a imagem era uma pintura, uma marca de queimadura ou algo completamente diferente. Schwartz, que cresceu em um ambiente secular como judeu ortodoxo e era cético, inicialmente estava lá apenas para documentar os eventos com sua câmera, sem imaginar que a experiência mudaria completamente sua visão de mundo. No final da década de 1970, um projeto de pesquisa sobre o sudário de Turim envolveu uma equipe de cientistas americanos que passaram mais de 2 anos planejando uma série de testes. Esses testes visavam coletar uma grande quantidade de dados sobre o sudário em um período relativamente curto. Em outubro de 1978, o grupo passou 120 horas consecutivas examinando o sudário, chegando à conclusão de que a imagem no tecido não era uma falsificação medieval, mas o resultado de um fenômeno sobrenatural, conforme indicado por cientistas italianos do Instituto Nacional de Tecnologia de Energia e Desenvolvimento Sustentável da Itália. Eles sugerem que o pano, que muitos acreditam ter sido o sudário de Jesus Cristo, não poderia ter sido criado artificialmente. Assim, o sudário de Turim continua a ser um dos maiores mistérios da cristandade, uma peça que transcende os limites entre fé e ciência. As novas descobertas e as técnicas emergentes prometem trazer à luz mais detalhes sobre sua origem, mas o enigma do sudário provavelmente continuará a fascinar e intrigar tanto os crentes quanto os céticos por muitos anos. O sudário de Turim permanece como um enigma inabalável, desafiando tanto a ciência quanto a fé. À medida que novas tecnologias desvendam segredos ocultos no tecido, cada descoberta parece nos aproximar de uma verdade que, ainda assim, permanece fora de alcance. Seria este pano o verdadeiro testemunho de um dos momentos mais cruciais da história humana, ou uma obra-prima de uma habilidade ainda desconhecida? O mistério continua a envolver o sudário como uma névoa densa, e, enquanto as respostas definitivas parecem ao alcance da próxima grande revelação, a verdade pode afinal permanecer escondida, esperando o momento certo para ser revelada ao mundo. Mas e se a próxima descoberta for aquela que finalmente destrinchará o véu de incertezas? E se estivermos à beira de uma revelação que mudará para sempre nossa compreensão da história, da fé e da própria humanidade? Cada pista, cada indício, pode ser a chave que desvendará um segredo mantido por séculos e nos levará a uma conclusão inesperada e transformadora. Será o sudário a prova inquestionável de um milagre? Ou revelará ele algo ainda mais surpreendente do que jamais poderíamos imaginar? Nos últimos anos, a ciência tem avançado significativamente no estudo do sudário de Turim. Em 2020, pesquisadores usaram técnicas modernas de inteligência artificial para analisar a imagem do pano, revelando detalhes inéditos sobre a figura do homem ali representado. Essas novas análises sugerem uma precisão anatômica ainda maior do que se pensava anteriormente, destacando marcas de lesões que correspondem com ferimentos de crucificação, reforçando a hipótese de que o sudário de Turim possa ser, de fato, um artefato autêntico da época de Jesus Cristo. Além disso, novas pesquisas sobre a datação por carbono, conduzidas em 2019, trouxeram questionamentos sobre os testes realizados em 1988, que datavam o sudário de forma imprecisa. O método utilizado na época foi criticado por muitos, por não considerar a contaminação do tecido ao longo dos séculos. Isso levou a um movimento crescente entre cientistas e historiadores para realizar novas datações, usando tecnologias mais avançadas e métodos rigorosos de controle de contaminação. A análise do pólen encontrado no sudário também ganhou novos olhares.
Estudos recentes indicam que o pólen presente no tecido pertence a plantas nativas da região da Palestina, do período em que Jesus teria vivido. Isso fortalece ainda mais a conexão do sudário com o Oriente Médio e aumenta a probabilidade de que ele tenha origem naquela região e naquela época. Em 2023, um grupo de cientistas italianos do Instituto de Física Nuclear da Itália fez novos avanços ao estudar a natureza das manchas de sangue no sudário. Usando ressonância magnética nuclear, eles concluíram que as manchas são compatíveis com sangue humano coagulado, novamente descartando a possibilidade de ser uma falsificação medieval, como alguns céticos propuseram. O debate sobre a origem do sudário de Turim continua, mas as evidências científicas mais recentes parecem indicar que, independentemente de sua autenticidade como o pano de sepultamento de Cristo, ele é um objeto de estudo singular, com características físicas e químicas que desafiam as explicações convencionais. A comunidade científica global permanece dividida, com alguns argumentando pela necessidade de mais investigações e outros apontando para as evidências já coletadas como provas suficientes de sua natureza extraordinária. O Vaticano, por sua vez, mantém uma postura cautelosa, reconhecendo a importância do sudário, tanto como um objeto de fé quanto de curiosidade científica. Embora até o momento não tenha autorizado novos testes amplos no tecido, sua posição oficial continua sendo a de que o sudário é uma relíquia que deve ser tratada com reverência.